os alunos de pós-graduação, de graduação, e dar boas-vindas a todos vocês, dar um bom dia a todos, dizer que nesses tempos estranhos que a gente está vivendo, né, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Então, no fim das contas, é muito esquisito falar olhando para um pontinho na câmera do computador, mas, ao mesmo tempo, é interessante porque a gente consegue chegar em instituições e passar uma mensagem e ter uma conversa que em situações, digamos, do dia a dia, talvez fosse difícil por questões de agenda, por questões de recursos, enfim, por uma série de outras circunstâncias. Então, eu fico muito honrado com o convite, fico feliz da gente ter conseguido acertar uma data para poder falar e realmente espero que a gente tenha hoje um final de manhã bem produtivo, que eu consiga passar para vocês um pouco dessa história, que é a história de um projeto que está em andamento ainda, mas é um projeto que a gente acha bem interessante para relatar para todos vocês, caso vocês ainda não conheçam, né, e mostrar, fundamentalmente, logo num dia depois do Dia do Biólogo, né, que há caminhos e há esperança para se trabalhar com conservação, para se trabalhar com história, ciência, e tentar fazer essa união e conectar todos esses assuntos com a finalidade ou com o objetivo final de salvar não só uma espécie, mas também o seu bioma. Então, para mim, é uma honra muito grande. Eu espero não cansá-los muito, né? Eu sei que nós vamos terminar próximo da hora do almoço, então espero que vocês tenham um pouquinho de paciência até a hora do almoço aí. Mas a nossa apresentação ela vai ser dividida em 3 partes, né? Eu considerei importante a gente uniformizar o nosso conhecimento sobre a diversidade de animais, e aí me desculpem os botânicos, mas essa palestra vai ser focada principalmente, numa primeira parte, nos animais e depois especificamente nas aves, que é o grupo, de fato, que eu tenho mais segurança e mais tranquilidade para falar para vocês. Então, é importante a gente ter uma uniformidade do conhecimento sobre a diversidade e a situação atual dos biomas brasileiros. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as ameaças sobre a fauna brasileira, sobre a avifauna brasileira, e vamos finalizar dando um exemplo de estudo, né, um exemplo de caso, sobre como a gente pode recuperar a diversidade e, com isso, evitar o vórtice ou a cascata de extinções. Então, esse vai ser o nosso roteiro nesse final de manhã, e eu espero depois poder conversar um pouquinho com vocês sobre as dúvidas ou sobre o que vocês quiserem esclarecer. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é dar uma lembrada que nós, brasileiros, temos a felicidade, a sorte, né, de estarmos num país mega diverso. Não há país no planeta melhor para estudar a fauna do que o Brasil. Por um motivo muito simples, né? A gente tem já descritas no Brasil mais de 119 mil espécies de animais, né? Esse número está crescendo, esse número nunca para de crescer, especialmente porque nós temos uma grande quantidade de espécies de invertebrados que nunca foram descritas, né? Que estão aguardando descrições. Qualquer colega que trabalhe com qualquer grupo de invertebrados tem a descrição de invertebrados como algo absolutamente rotineiro dentro da carreira. Eu fiz muitas expedições com os colegas aqui do museu e era absolutamente comum, no fim do dia, o pessoal pegar o material que tinha sido coletado das armadilhas e começar a triagem e falar, isso aqui é um gênero novo, isso aqui é espécie nova, isso aqui é espécie nova. Muito comum disso acontecer. Isso é mais raro, mas também não é incomum em invertebrados, né? Isso acontece ainda bastante nos peixes, especialmente nos peixes, mas também nos mamíferos, especialmente nos roedores e nos quirópteros, e mais raro, naturalmente, nos grupos de maior porte ou de hábitos diurnos ou mais carismáticos. Mas o fato é que dessas cerca de 120 mil espécies, aí para a gente arredondar, de espécies descritas no Brasil, 85% delas são artrópodes e 10% são vertebrados. Então nós vamos agora fazer um recorte só para os vertebrados, né? Só para a gente ter uma ideia do imenso patrimônio natural que a gente tem no Brasil, do inigualável patrimônio natural que a gente tem no Brasil,
para a gente depois discutir a maneira como que nós, brasileiros, temos tratado esse valiosíssimo e inigualável patrimônio natural que a gente tem no nosso país. Então, o Brasil é, de longe, com folga, o país com o maior número de peixes ossos. A gente tem 4.700 espécies descritas, e esse é um número que aumenta constantemente. Ele é um número bem mais modesto nos tubarões, raias e quimeras, né? Pouco menos de 200 espécies conhecidas. O Brasil também é um país mega diverso em relação ao número de anfíbios, né? E é um número também que cresce bastante, especialmente depois que os herpetólogos descobriram não só os caracteres moleculares para determinar melhor as espécies de anfíbio, mas também os caracteres vocais, né? Então, a vocalização nos anfíbios é um componente importante na delimitação das unidades taxonômicas dentro desse grupo. Os répteis também têm uma diversidade imensa no nosso país, temos 820 espécies e um número crescente de espécies de lagartos e de serpentes sendo descritas todos os anos. A cada revisão taxonômica que é feita nesse grupo, a gente tem mais espécies sendo adicionadas, e também é o país com a maior riqueza de mamíferos, né? Então, nós temos 751 espécies de mamíferos. Essa lista foi publicada há 2 semanas, então é o número mais atual que a gente tem no país, né? E grande parte desses mamíferos são, de fato, roedores e quirópteros, né? A grande massa, e marsupiais. Grande massa desse grupo de mamíferos são esses mamíferos de pequeno porte. O Brasil também se não me falha a memória agora, o país com o maior número de espécies de primatas, né? Um grupo extremamente importante nesse sentido. E por último, para a gente situar dentro dos grupos de vertebrados, as aves compõem aí 16% do total de espécies conhecidas no planeta. No Brasil, a gente tem 1.919 espécies, é o país com a maior riqueza de espécies de aves no planeta, sendo que 277 delas são endêmicas, né? No caso aí, esses 2 endemismos, a cotinga, essa do lado direito da tela, é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, extremamente ameaçada de extinção, e do lado esquerdo, o soldadinho do araripe, uma espécie também endêmica da caatinga, e também muito ameaçada de extinção. Então a gente tem, resumindo a história, um patrimônio biológico, um patrimônio zoológico insuperável e inigualável no planeta, né? Então esse patrimônio é motivo de orgulho, é motivo de grande orgulho para nós brasileiros, é um patrimônio que nenhum outro país tem igual, mas, por outro lado, a gente precisa entender como nós brasileiros estamos tratando esse nosso patrimônio, né? O nosso patrimônio biológico, incluindo aí as nossas formações vegetais. E o que a gente tem, esse é um mapa que saiu semana passada no Map Biomas, está disponível para qualquer pessoa. A situação que a gente tem é uma situação muito crítica, de fato, né? A gente tem ainda grandes lacunas de conhecimento, áreas que nunca foram inventariadas decentemente pelos biólogos em todos os biomas. Existem áreas que ninguém ainda inventariou a biodiversidade de maneira sistematizada, com coleta de material, com depósito de material em museu, com estudo sistematizado dessa biodiversidade, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma aceleradíssima destruição do nosso meio ambiente. Então, eu queria chamar a atenção para vocês, no caso da Amazônia, que quando vocês olham para esse infográfico do lado esquerdo da tela, vocês vão ver o decréscimo que nós tivemos de vegetação do bioma amazônico do ano de 1985 até 2019. Né? É uma perda gigantesca em termos de milhões de hectares de floresta nativa. E, ao mesmo tempo, a gente vê um crescimento consistente e muito rápido do que foi outrora floresta pelas formações de pastagem e de agricultura, né? E esse crescimento se dá de maneira muito exponencial, como vocês podem ver no caso das pastagens, de pouco mais de 4 vezes de 85 para 2019. E aí, quando vocês escutam esses discursos absurdos que a gente ouve por aí, né, dessas pessoas que ou não entendem de Amazônia, ou nunca pisaram na Amazônia,
ou que fingem não entender, ou que fazem ou se fazem de surdos, ou mesmo gente burra mesmo, como pode acontecer em alguns governos por aí no nosso país, que falam que a Amazônia está ótima, que tem muita mata na Amazônia, que a Amazônia é tudo exagero da imprensa, que é o Leonardo DiCaprio que está botando fogo na Amazônia. Quando a gente olha para o bioma, e se você olha para esse mapa que está no meio, de fato, a gente vê que tem bastante floresta, né? Mas há um erro capital, há um erro crucial dessas pessoas quando elas imaginam que a floresta amazônica ela é uma unidade única, ela é uma coisa única e uniforme. E, de fato, desde a década de 60, a gente sabe já, com estudos com aves, depois com estudos de macacos, de vários outros organismos, que a Amazônia não é igual. A Amazônia não é uniforme, não é uma unidade uniforme. Existem na Amazônia áreas que são separadas pelos rios, né, pelos grandes rios da bacia amazônica, que são áreas que hoje tem uma discussão muito grande se os rios foram os promotores dessas diferenciações ou se eles são só os mantenedores, mas o fato é que entre esses grandes rios amazônicos a gente tem pequenas Amazônias, né, que evoluíram em biotas únicas, em formas de animais e de plantas que são únicos e insubstituíveis. Ou seja, esses centros de endemismo, e aqui a gente tem uma ilustração de todos eles, vão abrigar formas de vida que não são repetidas nos outros centros de endemismo dentro da bacia amazônica. E aí a coisa fica mais grave e mais séria quando você sobrepõe o desmatamento da Amazônia em cima dos centros de endemismo. E a gente vê que nós, brasileiros, estamos comendo o nosso bioma amazônico, nesse sentido sudoeste, né? Nordeste-sudoeste, fazendo o que a gente chama de arco do desmatamento. E vocês podem ver, quando vocês veem, por exemplo, o centro Belém de endemismo, que é o primeiro que está ali em cima, entre o Pará e o Maranhão, que o que sobrou de floresta, de grandes blocos de floresta, foi basicamente aquela bola maior ali, bem na divisa do Pará com o Maranhão, que é a reserva biológica do Gurupi. Ou quando você entra no centro Xingu, que é o próximo centro de endemismo, você vê o que sobrou basicamente é o Parque Nacional, o Parque Indígena do Xingu. E aí a gente vê a importância das áreas indígenas para a conservação da biodiversidade, porque elas servem como uma barreira contra o desmatamento absolutamente insano que vem sendo feito nessas regiões. Você pega, por exemplo, o centro Rondônia, que é o último do lado esquerdo, e vocês vão ver também o grande desastre ecológico que foi o que aconteceu em Rondônia, porque até a década de 60, Rondônia era completamente florestada, ela era totalmente coberta por floresta. E em pouco mais de 50 anos, o que sobrou de verdinho aí, basicamente, é a terra indígena dos Pacás Novos, né, que é sobreposta ao Parque Nacional dos Pacás Novos, ali no sudoeste de Rondônia. Então, nós estamos tratando, sim, muito mal a Amazônia. Nós estamos acabando com todos os bichos e plantas desses centros de endemismo. Esse é o mapa de 2019 do MAP Biomas, e vocês podem ver, uma das desvantagens da palestra online é que o mouse some, mas vocês podem ver ali na região do rio Xingu, que o que basicamente segurou o desmatamento foi a terra indígena do Xingu, e em Rondônia, como eu falei para vocês, os Pacás Novos, né? E vocês já veem por toda a Amazônia as estradas, né? E as estradas cruzando os interflúvios naquele padrão conhecido de espinha de peixe, né? Onde a floresta começa a ser derrubada ao longo do eixo central da estrada. Eu tive em Alta Floresta no começo da década de 90, e Alta Floresta você viajava na estrada, saindo de Cuiabá, indo até Alta Floresta de carro, você viajava na estrada com a floresta, com a copa das árvores se encostando e fechando a estrada. Hoje você vai de carro para Alta Floresta e você não vê floresta na linha do horizonte, né? Você não enxerga mais floresta ao longo da estrada. Isso é muito rápido, né? Esse desmatamento é muito rápido. O Cerrado, infelizmente, é a savana mais biodiversa do planeta e, infelizmente, segue exatamente o mesmo caminho que está seguindo a Amazônia, né? A exploração do Cerrado desenfreada, sem qualquer controle e muitas vezes não respeitando as normas do próprio Código Florestal, tem resultado
nessa diminuição progressiva e constante da vegetação nativa, como vocês podem ver ali do lado esquerdo, né, de 1985 para 2019, e com aumento constante e progressivo também das atividades de agricultura, de agropecuária em geral. E as previsões para o Cerrado são muito ruins, né? O que vocês veem em verde, basicamente, é a previsão do que vai sobrar dessa savana praticamente endêmica do Brasil, né? Entra um pouquinho de cerrado, entra na Bolívia e no Paraguai, ou seja, um bioma 90% brasileiro e que a gente tem diligentemente destruído ao longo das últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, o Cerrado perde 680 mil hectares por ano, o que dá mais ou menos uma cidade do tamanho de Londres a cada 3 meses, né? 20% da soja e 17% da carne exportada a partir da Amazônia e do Cerrado já são associadas com o desmatamento ilegal. E só no estado do Mato Grosso, entre 2012 e 2017, 95% do desmatamento ocorreu de forma ilegal. Ou seja, não é nenhuma surpresa para nós a gente constatar que nós teremos um grande número de espécies ameaçadas nesses biomas, né? A caatinga segue igualmente a mesma tendência dos outros, tanto da Amazônia quanto do Cerrado, e que toca particularmente vocês aí no sul com relação ao Pampa, né? Que é uma formação aberta, campestre, só ocorre, ou a sua maioria ocorre basicamente só no Rio Grande do Sul, né? Também entrando no Uruguai, Argentina e Paraguai, mas enfim, no Brasil, Rio Grande do Sul, e vocês percebem claramente que o Pampa, de 1985 para 2019, teve uma grande redução na sua área, né, na área dos campos do Pampa propriamente dito, sendo imediatamente acompanhada pelo aumento das atividades de agropecuária. Então, o Pampa também hoje é um bioma bastante ameaçado e que foi o que proporcionalmente perdeu no Brasil a maior porcentagem de vegetação nativa, né? Então, o Pampa passa também por uma situação muito preocupante. O Pantanal segue basicamente esse mesmo processo, mas o Pantanal tem essa diferença de que ele ainda tem muitas áreas alagadas e que são difíceis para serem ocupadas pelas atividades de agricultura e pecuária. Mas, de fato, se vocês olharem do lado direito, no cantinho aqui do infográfico, vocês vão ver que entre 1985 e 2019, o Pantanal perdeu para a agropecuária, para as áreas de pastagem, quase 5 vezes a sua área, né? A área de pastagem cresceu basicamente quase 5 vezes nesse intervalo de 85 para 2019. E, por último, o bioma onde a gente vive, né? Onde eu vivo, onde vocês também, ou boa parte da população vive e depende do seu sustento, né? Depende do clima, depende da água, a Mata Atlântica, que é um bioma que a gente vem diligentemente destruindo há 500 anos, né? Então, a Mata Atlântica, ela nos últimos anos, ela parou de perder cobertura vegetal, né? A floresta parou de ser destruída e há alguns sinais de alguma recuperação. Vocês podem ver nesse mapa que está ao centro, essas manchas vermelhas são as grandes áreas metropolitanas no Brasil. Então, vocês veem que boa parte das áreas metropolitanas ali, a gente pode ver do sul para o norte, Recife, Maceió, Salvador, depois Vitória, depois Rio de Janeiro, um pouquinho para cima Belo Horizonte, São Paulo e as grandes cidades do interior de São Paulo, Paraná, Florianópolis ali no cantinho e Porto Alegre. Se vocês olharem, eu vou mostrar num slide mais para frente, que a Mata Atlântica está tão devastada que a gente reconhece pelo mapa os principais fragmentos que sobraram. E basicamente o que a gente vem fazendo com a Mata Atlântica é isso, né? A gente vem desde a descoberta, da chegada dos portugueses até o Brasil, era uma mera passagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral pelo Brasil, porque eles estavam de fato indo para as Índias, né, em busca das especiarias. A gente vem destruindo esse bioma de uma maneira bastante constante, bastante insistente, né? A gente ainda não tomou a real dimensão da importância da Mata Atlântica para a nossa vida.
E aí, o que a gente tem é que depois de 500 anos de exploração, a gente tem aproximadamente 12% da vegetação original. E, infelizmente, grande parte do que sobrou da Mata Atlântica está em fragmentos muito pequenos e isolados entre si, né? Ou seja, a gente vai ter toda a consequência de fragmentos isolados para a conservação da fauna, principalmente. A gente olha para esse mapa e, em verde, a gente vê a distribuição original da Mata Atlântica. A gente vai voltar nesse mapa mais para frente, e em vermelho o que sobrou desse bioma. Basicamente, a gente começa a reconhecer, e é muito triste isso, quando você começa a reconhecer os fragmentos florestais. Então, em Minas Gerais, por exemplo, lá no leste de Minas, o maior fragmento que a gente vê é exatamente o Parque Estadual do Rio Doce. No Paraná, se vocês olharem ali no oeste do Paraná, vocês vão ver o Parque Nacional do Iguaçu, sozinho ali, isolado. Você sobe para São Paulo um pouquinho, ali no sudoeste de São Paulo, você vai ver o Parque Estadual do Morro do Diabo, né? E se você vê o grande bloco que sobrou na Serra do Mar, né, que está em São Paulo, Paraná, um pouquinho Santa Catarina e entrando um pouquinho no Rio de Janeiro, a gente sabe que esse grande bloco sobrou basicamente porque ele é assim, né? E é difícil de explorar madeira e é difícil ter algum tipo de exploração econômica nesse local. E é basicamente isso que segurou esse grande blocão de Mata Atlântica que sobrou, que é basicamente o que sobrou no Brasil. Se olha no norte do Espírito Santo, você vai ver o bloco de Linhares e Soretama, é a joia da coroa da Mata Atlântica de Baixada no Brasil, e depois os fragmentos importantíssimos ali na região de Una, Camaquã, ali no sul da Bahia. 70% da população brasileira vive e depende da Mata Atlântica que nos dá água, nos regula o clima, nos regula, presta uma infinidade de serviços ecológicos que boa parte da população desconhece, e sem nenhuma surpresa, né, 7 das 10 cidades mais populosas do Brasil também estão na Mata Atlântica, né? Então, Fabio, vocês... Oi? se tu quiseres, tu pode usar o teu mouse para apontar, tá? Ele não vai, no Mac aqui ele não funciona, ele fica só de um lado da tela. A gente consegue ver, sim. Passa ali pra gente ver. É? Tá vendo alguma coisa? Tá dando pra ver. Jura? Tá bom, vou tentar aqui então. Tá, beleza. E a Mata Atlântica é lar de 861 espécies de aves, um quarto delas só ocorre nesse bioma. Então, de uma forma geral, voltando nesse slide, a gente não está fazendo um bom trabalho de conservação dos nossos recursos naturais. A gente basicamente está explorando, está destruindo esses recursos naturais, está pegando uma enciclopédia e arrancando páginas aleatoriamente e depois quer que isso tudo faça algum sentido, né? Então a gente está destruindo todos os nossos biomas de uma maneira muito acelerada, especialmente da década de 80 em diante, isso ficou muito acelerado, e a gente está, sem nenhuma surpresa, tendo um grande número de espécies ameaçadas ou mesmo extintas. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, só para falar agora a gente vai centrar a nossa conversa nas aves. No mundo a gente tem em torno aí de 12 mil espécies de aves válidas hoje. O Brasil tem cerca de 16% desse total, né? 1.692 espécies de aves são residentes, ou seja, todo o ciclo de vida delas acontece aqui no país, e 277 delas são endêmicas. Só para vocês terem uma ideia, porque é um pouco natural, né, um pouco óbvio, a gente imaginar que o Brasil, sendo o quinto maior país do mundo, não seria surpresa ele ter também, por uma questão de área, e por ter pelo menos 5 biomas importantes, né, 5 biomas grandes no país, bem representados, que tivessem mesmo o maior número de espécies. É interessante a gente fazer essa conta, que, por exemplo, a Colômbia, que é um país muito menor do que o Brasil, tem quase o mesmo número de espécies que a gente tem, né? E isso se dá principalmente pela orografia da Colômbia e do Peru e dos países andinos em geral, onde você tem aquelas florestas maravilhosas andinas, né, que vão mudando o tipo de floresta à medida que você sobe na cordilheira, e que de cada lado da cordilheira dos Andes você tem comunidades completamente distintas uma das outras, além de ter, por exemplo, na Colômbia, o Chocó, né, na região do Pacífico, tem todo o Mar do Caribe ali. Então, quando você pega e faz uma conta de
espécies por metro quadrado, realmente a Colômbia e o Peru têm muito mais espécies por metro quadrado do que a gente, né? De fato, é uma diversidade muito mais compacta. Não é só, o Brasil tem maltratado muito o seu meio ambiente, tem feito tem tido uma péssima relação com os seus recursos naturais, mas não é só o Brasil, né? Nós estamos vivendo hoje, como vocês sabem bem, a sexta onda global de extinção. E no mundo não seria tão diferente assim. A gente tem hoje 145 espécies de aves que são extintas ou extintas na natureza, né? Ou seja, dependem da mão humana para continuar sobrevivendo. 1.375 delas estão ameaçadas, daqueles 12 mil, né? E um número que me preocupa especialmente, que é o número seguinte, que são quase 1.000 quase ameaçadas. Ou seja, se os fatores que ameaçaram essas espécies no passado continuarem ameaçando, essas 971 espécies vão pular para a lista de cima, né? 61 delas são deficientes em dados, a gente ainda não sabe muito bem qual o status, mas o fato é que 15% da avifauna mundial está ameaçada de extinção. E o Brasil, então, dá a sua triste contribuição para esse cenário, né? O Brasil é líder mundial, não é apenas líder mundial em número de espécies ameaçadas, mas também é líder mundial em número de espécies, mas é líder mundial também em número de espécies ameaçadas. O Brasil já conta com 5 espécies extintas, né, definitivamente extintas, e 2 delas, além disso, 2 delas extintas na natureza. Nós temos, segundo a lista do ICMBio, a última lista de espécies ameaçadas, 234 táxons ameaçados, e eu já vou adiantar para vocês que esse número vai aumentar muito na revisão que está sendo feita agora, infelizmente. 65 espécies, 65 táxons são quase ameaçados e 35 deficientes em dados. E como eu mostrei para vocês, essa tendência é de aumento, né? Então, o que vai representar para nós, biólogos e conservacionistas, um aumento adicional de muito trabalho, de muito convencimento e de muito trabalho também em políticas públicas de conservação, mesmo no cenário desastroso dos dias atuais. Então, só para vocês terem uma ideia de quem são as espécies extintas, né? Essa é uma espécie que ocorria de forma migratória no Brasil, no Mênios borealis, é o maçarico esquimó. Essa é talvez a última foto que foi tirada de um bicho vivo, na década de 40, se não me falha a memória. Era uma ave que se reproduzia no norte da América do Norte e que era extremamente abundante ao ponto de locais no norte, entre os Estados Unidos e o Canadá, decidirem fazer uma indústria de processamento de carne desse bicho, né? De tão abundante que era. E, de fato, tanto a caça quanto a conversão das áreas reprodutivas dessas aves nos Estados Unidos e no Canadá fez com que essa ave desaparecesse por completo. É uma ave que é comum em coleções de museu, a gente tem um exemplar aqui no Museu de Zoologia, né? Aparecia muito esporadicamente no Brasil, né? E os registros no Brasil são bem escassos, e aparecia com uma maior regularidade nas regiões abertas da Argentina. Outra espécie extinta, que não era endêmica do Brasil, é a arara azul pequena. Essa é a única foto conhecida de um bicho vivo, de uma ave que estava viva em 1938, no Zoológico de Buenos Aires. Ela ocorria de forma marginal, ou aparentemente marginal, no Brasil, né? A maior parte da distribuição dela estava, de fato, na Argentina, tinha registros também no Uruguai e no Paraguai. E é estranho, porque é uma arara, é um bicho de mais ou menos 60, 70 centímetros, ninguém sabe ao certo o tamanho desse bicho, porque na época que esses exemplares foram coletados para os museus, existem pouquíssimos exemplares em coleções científicas, não se tirava o comprimento total e muito menos a massa, né? Ninguém sabe quanto pesava uma arara dessas. Mas, de fato, é que a partir do meio para o final do século XIX, já se notava, já se dizia que essa arara era rara. E ela desapareceu e ninguém sabe ao certo o motivo do desaparecimento. Pode ter sido esgotamento genético, pode ter sido alguma epidemia que aconteceu na população dessa arara, a própria destruição do hábitat, embora ela é muito dependente da palmeira butiá,
que é comum no Rio Grande do Sul, né, uma palmeirinha comum no Rio Grande do Sul. Já foi aventado que até a Guerra do Paraguai teve a sua parte para provocar a extinção desse bicho, porque uma arara desse tamanho, numa guerra onde estava todo mundo passando fome, certamente não ia passar batido, né? O pessoal ia mesmo matar essas araras para comer, e até o próprio pisoteio das plântulas do butiá, né, impedindo que houvesse uma regeneração dessas palmeiras. De vez em quando a gente escuta as pessoas falando que achamos arara azul pequena, mas isso aparece e desaparece, principalmente no meio dos traficantes de aves. O fato é que de 1938 para frente, nunca mais ninguém viu essa arara, que ocorria de uma forma até de certa forma marginal no Brasil. E aí, meus caros, nós entramos no nosso grande drama, porque agora a gente vai começar a falar de bichos que desapareceram na nossa cara, na nossa geração, durante a nossa geração, né? Esse é o Philidor novese, um limpa-folha endêmico de Alagoas e Pernambuco, da Floresta Atlântica de Alagoas e Pernambuco. Essa provavelmente é a última foto que foi tirada desse último exemplar, né? O último registro foi feito em setembro de 2011. É uma ave que responde ao playback, que você toca a voz e ela vem, né? Ou ela vinha. Então, até hoje, ornitólogos vão nessas florestas em busca de algum registro, mas o fato é que a gente vai agora para 10 anos sem nenhum registro, infelizmente, dessa espécie endêmica do Brasil. Outra espécie, e essa, infelizmente, a gente não tem nem foto, só existe gravação da vocalização, é o Cyclocolaptes mazar marnet, também endêmico da Floresta Atlântica de Alagoas e Pernambuco, e cujo último registro foi feito em 2007. Esse bicho também desapareceu por completo, era uma ave que habitava florestas maduras, florestas úmidas, ricas em bromélias, e que também desapareceu. E aqui, a outra espécie extinta, Glaucidium murorum, endêmica, até onde a gente sabe, só do estado de Pernambuco, conhecida por uma gravação e por, se não me engano agora, 2 ou 3 exemplares depositados em museu. Acho que 2 exemplares depositados em museu. É a menor corujinha, das menores corujinhas que a gente tem no Brasil. Ela tem mais ou menos 15 centímetros, também de florestas maduras, também de florestas preservadas, e cujo último registro foi feito em outubro de 1990. Chama atenção para nós, né, o fato de que as 3 espécies extintas na nossa geração, na nossa frente, com a gente documentando essas extinções, sejam da Floresta Atlântica de Alagoas e Pernambuco, e nós vamos retomar esse assunto um pouquinho mais para frente. E aqui, as 2 espécies brasileiras endêmicas do Brasil extintas na natureza. Do lado direito, a ararinha azul, todo mundo conhece, um bicho famoso. O filme Rio foi feito com base na história de uma das ararinhas azuis, né? O Blue, que é aquela ararinha azul que está retratada no filme, foi uma ararinha azul que de fato existiu, ela chamava Presley, né? Morreu de velhice, está depositada aqui no Museu de Zoologia da USP, está aqui pouquinho aqui, 5 metros aqui da minha sala. Então era um bicho real, e aquela história tem bastante, né? A história de como ela chegou e tudo, tem bastante conexão com o que aconteceu de fato com o Presley, né? Baseado na história dessa ararinha. E outra espécie muito pouco conhecida, mas absolutamente fantástica, uma das histórias mais legais que a gente pode contar sobre conservação da natureza no Brasil, que é o mutum de Alagoas, o pauxinito, né? E, como vocês viram, não é surpresa nenhuma para nós a gente ver que, depois de 500 anos de machado e fogo, não é surpresa a gente ver que a Mata Atlântica, de fato, concentra o maior número de táxons nas piores categorias de extinção, né? Criticamente ameaçados, em perigo ou provavelmente extintos. Então a gente tem na Mata Atlântica, das 5 espécies extintas que a gente conhece, 4 ocorriam na Mata Atlântica. Das 2 extintas na natureza, uma ocorria na Mata Atlântica. E, muito pior, 3 espécies hoje a gente já está considerando como provavelmente extintas, porque ninguém viu esses bichos mais na natureza. Uma delas, a Claravis geoffroy, essa pomba linda, maravilhosa, o macho é azul, né, azul
azul claro e a fêmea marrom, um bicho extraordinariamente bonito. A Claravis geoffroy era, inclusive, reproduzida em cativeiro. Essa é uma foto que foi cedida pelo Carlos Keller, um grande criador de aves no Brasil, e que conseguiu reproduzir essa espécie em cativeiro, com teve uma relativa experiência de sucesso com ela em cativeiro. Depois as aves acabaram se perdendo e esse bicho nunca mais foi visto na natureza. Ninguém viu esse bicho, ninguém sabe nenhuma notícia de Claravis geoffroy hoje em dia. Outra espécie que foi vista também pela última vez há mais de 20 anos, a Eucaliptura cristata, foi vista na região de Teresópolis. E, por último, a Myrmoptera fluminensis, que é conhecida de um exemplar depositado em museu e que nunca mais foi vista também. Ela habitava a região da Baixada Fluminense, ali, não muito longe da cidade do Rio de Janeiro. Também outro bicho que desapareceu. Então, a Mata Atlântica, ela hoje tem 24 espécies, 24 táxons criticamente em perigo, 25 em perigo e 33 vulneráveis. Ou seja, daqueles 234 táxons que a gente tem ameaçados no Brasil, 90 deles ocorrem na Mata Atlântica, né? E um número preocupante, 20 deles são quase ameaçados. Mas aí, eu acho que muitos biólogos já devem ter ouvido do tio, né? Ou da avó, ou de um colega na mesa de bar, por que vocês se preocupam tanto com o mico-leão? Por que tem essa celeuma toda em cima do mico-leão dourado, do cervo do Pantanal, da ararinha azul? Qual é a importância e qual a relevância da gente prevenir, de se preocupar com extinções de animais e de aves em particular, né, que é o nosso caso aqui hoje? Para que vocês gastam tanto tempo e dinheiro se preocupando com isso? A gente, muitas vezes, isso é perguntado num tom de galhofa ou de brincadeira, né, ou menosprezando o trabalho dos biólogos, veterinários, zootecnistas e ecólogos. E, de fato, a gente precisa respirar fundo, ter um pouco de paciência e explicar que esses bichos são parte de padrões e processos evolutivos, de interações ecológicas que demoraram milhões de anos para se estabelecer, né? E, ao se estabelecer esses padrões e processos, muitas vezes é por causa desses padrões e processos que a gente tem a possibilidade de estar habitando esses locais, né? De estar podendo usufruir desses imensos serviços ecológicos que esses animais e plantas prestam para nós. E que, na medida em que você quebra esses elos dessa grande corrente de padrões evolutivos e de interações ecológicas importantes, muitas vezes as consequências não vão aparecer em 10 anos, elas vão demorar algumas décadas para aparecer. E quando elas aparecem, elas podem aparecer de uma maneira irreversível, né, onde você não tem mais como reverter a perda desses padrões e processos e desses serviços ecológicos importantes prestados e que no fim das contas nos beneficiam, né? É claro que, se você pensar na cascata de extinção que ocorreu nas ilhas do Pacífico, por exemplo, nas Ilhas Maurício ou nas Seychelles, quando os marinheiros holandeses, no século XVI e XVII, iam lá e pegavam todos os dodôs para comer, esses caras, não existia o conceito de extinção, sequer existia o conceito de extinção. Então é muito diferente você analisar o que foi feito no passado e analisar o que a gente está fazendo hoje, né, onde a gente tem toda uma gama de informações e um conhecimento que nos permitem entender o que a gente está fazendo, né? Então a gente tem também um papel ético muito importante. Como uma espécie que consegue entender de maneira muito precisa o mundo que nos cerca, de uma espécie que consegue fazer previsões sobre o que vai acontecer, de uma espécie que tem ou que teria supostamente uma confiança muito grande na ciência e no que a ciência pode trazer de informações para promover a melhoria da nossa qualidade de vida e na qualidade de vida dos seres que nos cercam, a gente tem um compromisso, sem dúvida nenhuma, ético muito importante em evitar as extinções, né? E isso sem falar no grande bem que a biodiversidade faz para nós, né? Eu duvido que vocês não tenham na casa de vocês uma planta
ou que muitos de vocês não têm uma tatuagem, ou que muitos de vocês não têm uma roupa que emula algum valor da biodiversidade. Sem querer, sem perceber, a gente bota a biodiversidade na nossa vida o tempo todo, né? E não precisa ser biólogo para isso. Então, quando você tem a paz que nos dá de contemplar uma paisagem natural, de poder viajar e de ir num parque nacional, de uma praia, ou de uma região onde você pode ter um contato, ou um parque urbano, onde você pode ter um contato com a natureza, a gente está constatando de forma muito prática e de forma muito pragmática o grande valor cultural, social, estético que a biodiversidade traz para nós, né? Então, isso faz bem, biodiversidade faz bem. Olhar para um canavial não faz bem, né? Entrar numa mata atlântica preservada, escutar todos os bichos, ver todas as plantas, perceber a beleza de estar dentro de uma floresta, traz bem-estar para o ser humano, né? Não é à toa que os parques estão aí, não é à toa que os parques, mesmo os parques urbanos, são locais considerados importantes para as populações, né? Então, isso mostra para nós como a biodiversidade é importante, faz parte da nossa vida, e isso justifica o nosso trabalho para evitar a extinção das espécies. Então, isto posto, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder tomar uma ação, né? A ciência faz exatamente isso. Então, a gente identifica as causas para poder agir corretamente. Então, vamos voltar ao nosso recorte do Brasil, com 234 táxons ameaçados. E aí, é muito importante que vocês se lembrem que 90% desses táxons ameaçados possuem como causa primária, a causa principal da ameaça, o desmatamento, a fragmentação e a descaracterização do ambiente, tornando a vida desses bichos inviável em todos os biomas. Então, esse número é um número muito importante, e esse é um número que reflete o que a gente tem feito com os nossos recursos naturais. 90% da avifauna brasileira está ameaçada pelo desmatamento. 26 táxons possuem como causa primária o tráfico e a caça, né? Então, isso vai se refletir principalmente em pequenos passarinhos granívoros, né, que são procurados para o tráfico, e também, principalmente, em psitacídeos, né, em papagaios e araras, que também são muito traficados. Mas, basicamente, são esses grupos que vão sofrer muito com o tráfico e a caça. Ou seja, o tráfico e a caça não são a causa primária para a imensa maioria da ameaça para a imensa maioria da avifauna brasileira. Quando você recorta isso também para o hábito alimentar, isso se complica muito mais quando a gente fala de conservação ex situ, das iniciativas ex situ que podem ser feitas para salvar essas espécies. Vocês vão ver que 40% da avifauna brasileira ameaçada é principalmente insetívora. E por que isso é um problema? Porque nós não temos tecnologia ainda para criar animais insetívoros em cativeiro com sucesso. Então, isso se torna um desafio muito grande, porque 92 táxons de aves brasileiras vão depender fundamentalmente da conservação dos seus hábitats, porque a criação em cativeiro não vai conseguir ter populações backup, ter populações de segurança para essas espécies. Então, uma parte ponderável desses bichos só tem a conservação do seu hábitat como a maneira de sobreviver, porque eles se alimentam de insetos, né? E aí vocês veem que a gente vai decrescendo gradualmente até chegar nas 9 espécies de beija-flores, que são basicamente nectarívoras. E aí, quando a gente recorta isso para falar sobre onde essas aves ameaçadas ocorrem, a gente vai ver que 20% delas ocorrem no centro Pernambuco. O que é centro Pernambuco? Já vamos chegar lá. 80 espécies, 35% do total, ocorrem na Mata Atlântica, com exceção do centro Pernambuco. Então, vocês vão ver que 50% da avifauna brasileira está ameaçada, está ocorrendo na Mata Atlântica. 9% ocorre no centro Belém, aquele centro de endemismo que vocês viram na Amazônia, e 9% ocorre no Cerrado. Eu queria que vocês gravassem essa informação de que o centro Pernambuco ele possui a maior proporção de táxons ameaçados e extintos dividido por área
nas Américas. E isso é importante porque eu refiz esse cálculo ontem e não atualizei o slide, que na verdade é a maior proporção de táxons e ameaçados e extintos no mundo, né? Não há uma área com a maior quantidade de bichos ameaçados e extintos no planeta do que o Centro Pernambuco. E o que é o Centro Pernambuco? Vamos chegar lá. Como vocês viram lá atrás, a Mata Atlântica, de maneira similar à Amazônia, ela também não é uniforme. A Mata Atlântica é um bioma muito complexo, ela tem uma distribuição latitudinal muito grande, ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, com algumas incursões na Argentina e no Paraguai, né, na região ali de Misiones, na Argentina, e a Mata Atlântica também tem uma evolução ao longo dos milhões de anos bastante complexa, né? E isso também proporcionou a existência nesse bioma de centro de endemismo. Então a gente tem o centro de endemismo da Serra do Mar, um bom exemplo é o Lipalgus ater, ou a tijucatra, né, que era o nome antigo, que é um bicho que tem aqui pertinho da cidade de São Paulo, aqui em Campos do Jordão, da Mata Atlântica Montana. O centro de endemismo do centro da Bahia e da área costeira da Bahia, né, dessa Mata Atlântica de baixada espetacular, e um bom exemplo é esse passarinhozinho aí, o Heliocitalopus psicopompus, descrito na década de 80, e por último, o centro de endemismo Pernambuco, que é essa área completamente devastada, que nós vamos falar bastante dela da agora em diante. Então, o centro Pernambuco é uma área de Mata Atlântica que ficou isolada do restante da Mata Atlântica pelo Rio São Francisco. Você vê ali o Rio São Francisco fazendo a divisa entre Sergipe e Alagoas, né? E ela segue, e essa Mata Atlântica segue até a região do que a gente chama de brejos, ali no Ceará, que são áreas de montanha, que tem Mata Atlântica isolada, que são os brejos nordestinos ali no Ceará. Então, o Centro Pernambuco é uma área absolutamente especial e incrível, porque é uma área que está isolada, tanto da Mata Atlântica do Sul, né, a Mata Atlântica que chega aqui pelo Sul, ali que chega até Sergipe, mas também está isolada do outro grande bloco florestal que a gente tem, que é a Amazônia. Mas o que é legal no Centro Pernambuco é que, durante todos esses milhões de anos da evolução das biotas na América do Sul, houve conexões via o litoral, né, basicamente via o litoral, de floresta amazônica, que chegou até o nordeste do Brasil. A gente tem espécies de plantas que você vai encontrar também na Amazônia. E, por outro lado, em períodos de interglaciais e glaciais, a gente teve também a penetração da Mata Atlântica, que ultrapassou a barreira do São Francisco, e também temos elementos endêmicos ou típicos da Mata Atlântica ali no centro de Pernambuco. E por que essa área é tão interessante? Primeiro, porque ela é uma área composta de elementos da Amazônia e da Mata Atlântica que se chegam ali. Por exemplo, a gente tem da Amazônia esse tucaninho que está aí do lado esquerdo, né, o Pteroglossus inscriptus, que ocorre ali na Mata Atlântica entre Alagoas e Pernambuco, mas vai ocorrer também na Amazônia. E, por outro lado, a gente tem o papagaio chauá, o Amazona rhodocorita, que ocorre na Mata Atlântica aqui do Rio de Janeiro para o norte, mas também chega até a Mata Atlântica de Alagoas ali, no centro de Pernambuco de endemismo. E essa área é muito especial porque é uma área que tem só 50 quilômetros de largura, né? É uma área muito estreita, como vocês podem ver ali circulada em vermelho. Então ela basicamente tinha, originalmente, 56 mil quilômetros quadrados de floresta. Para vocês terem uma ideia, só a cidade de São Paulo tem 1.600 quilômetros quadrados, né? Então é uma área relativamente pequena de floresta. E essa área é muito legal, o centro de Pernambuco é muito legal, e aqui a gente vai ter que falar um pouquinho de história. Porque quando Cabral vem, a esquadra de Cabral vem fazer um pit stop no Brasil, o objetivo era, de fato, ir para as Índias. Então, o Brasil foi só um ponto de parada aqui em 1500. Cabral para ali na região de Porto Seguro, toma posse do Brasil, né, para os portugueses, manda parte da sua esquadra de volta para Portugal para comunicar ao rei que o Brasil tinha sido descoberto por ele, e o próprio Cabral, pelo Vaz de Caminha e o resto da esquadra seguem
em direção ao sul para contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias, que era, de fato, o objetivo dessa missão portuguesa. Portugal toma conta, toma posse do Brasil, né? E o que acontece nesse período? Nada. Simplesmente nada. Portugal dá muito pouca importância para o Brasil, ele dá muito mais importância para o comércio com as Índias. Tem toda a história das capitanias hereditárias, que foram, na sua imensa maioria, muito mal sucedidas. Alguns donatários sequer vieram para o Brasil tomar posse. A capitania de São Vicente teve um relativo sucesso, algumas poucas capitanias funcionaram, mas, de fato, o que aconteceu é que o Brasil foi solenemente ignorado pelos portugueses para ser colonizado. Nesse meio tempo, os holandeses, também interessados na sua expansão para territórios ultramarinos, criam a Companhia das Índias Ocidentais e decidem invadir, né, essa porção do Brasil, compreendida ali entre o norte do Rio São Francisco e até um pouco acima, chegando até um pouco a Paraíba, né? Exatamente no centro de Pernambuco, para plantar cana-de-açúcar, para vender, para levar o açúcar para a Holanda, para poder comercializar na Europa. Ao contrário dos portugueses, que sempre trataram o Brasil com muito segredo, nunca publicavam nada, todas as informações eram guardadas, era tudo como segredo de Estado, os holandeses tinham uma outra visão. E, para nossa grande sorte, o escolhido pela Companhia das Índias Ocidentais para tocar a produção de cana-de-açúcar no Brasil foi o Príncipe de Nassau. E o Príncipe de Nassau vem para o Brasil, se instala ali onde é Recife, Olinda, mais ou menos, e ele traz, junto com ele, uma série de médicos, naturalistas. Naquela época era tudo meio misturado, e entre essas pessoas que vieram com o Príncipe de Nassau vem o Margrave e o Piso, né? E esse foi um período incrível na história do Brasil, um período luminoso na história do Brasil, porque vocês imaginam que desgraça que devia ser uma viagem saindo lá do porto de Roterdão, frio do inferno, você sair numa caravela cheia de homem, sem comida direito, comendo pão mofado, água podre, e atravessa e vem, passa o Equador e aí chega no trópico, chega em Pernambuco. E esses caras literalmente piraram, né? Não tem outra palavra. Vocês imaginam o que um holandês barbudo, fedido, 3 meses dentro de uma caravela, cheio de gente, sem tomar banho, chega numa praia em Recife, desce em terra e vê um maracujá, e vê um abacaxi, né? Esses caras enlouqueceram. Literalmente, eles ficaram deslumbrados e a gente vê o deslumbramento deles no lado direito, como vocês podem ver, na capa de um dos livros que eles publicaram. Esse é a História Natural do Brasil, né? E vocês veem como eles enxergam o Brasil. E é maravilhoso, porque o que vocês veem é a opulência dos trópicos, né? Um monte de fruta ilustrada. Isso é uma ilustração de 1635, 1640. Um monte de frutas ilustradas, os índios tupinambás dançando lá no fundo, né? E o deslumbramento que eles tiveram com a nossa fauna. Olha do lado esquerdo, lá segurando o pano, né? Um bugio. Do lado direito, um macaco prego. Ali perto do pé da Índia, um calitrix, né? Um calitrix jacus, um sagui de tufo branco, um tamanduá-bandeira, araras, bicho preguiça, uma jiboia subindo na árvore, coqueiros. Era literalmente o paraíso, né? O Netuno aqui com uma ânfora cheia de peixes, caranguejos, né? Era a fartura, era o paraíso. Os caras caíram no paraíso, né? E aí, com a chegada do Nassau, do Margrave e do Piso, a gente teve um período incrível no Brasil, que foi a criação da primeira sinagoga, primeira sinagoga das Américas. Parte desses judeus, inclusive, depois vão ajudar a fundar a cidade de Nova York, né, que era a Nova Holanda. A gente tem o primeiro zoológico das Américas, o primeiro jardim botânico das Américas, né? Então, esse foi um período incrível na história. E, sendo um período com pessoas que estavam interessadas em conhecer a história natural do Brasil, foi maravilhoso, porque o Margrave, que vocês estão vendo as ilustrações, as xilogravuras feitas aqui,
espetaculares. Você olha para uma xilogravura de 1635 e você reconhece imediatamente os bichos, né, de tão perfeitas que elas são. E o Margrave, então, faz descrições dos animais brasileiros, o Piso faz basicamente das plantas também, ele faz a descrição dos animais brasileiros com os nomes indígenas, que é um negócio lindo. Então está aqui, por exemplo, do lado direito, se vocês olharem, ele está chamando a arara aqui de araracanga, né? O Martim Pescador, que está desenhado ali em cima com o nome dele em tupi. E, além disso, ele, como era um homem da sua época, ele conta um pouco da história desses bichos, ele descreve esses bichos, fala se são bons para comer, com o que esse bicho parece com o bicho da Europa. Enfim, ele dá uma descrição, e essas descrições são tão precisas e são tão boas que a gente reconhece imediatamente os bichos. E são a base que o Linneu utilizou para criar, quando o Linneu cria a nomenclatura binomial, ele dá o binômio latino para esses bichos com base nas descrições do Margrave. Então, vocês imaginam, um livro publicado em 1635, entre 1635 e 1640, em 1758, quando o Linneu publica, né, o Sistema Naturae, esse livro foi a base para as primeiras descrições dos animais brasileiros. Lembrem-se que os portugueses não tiveram contribuição nenhuma nesse tipo de coisa, porque estava tudo escondido, era tudo segredo, né? Então, os únicos registros durante séculos confiáveis para animais brasileiros são baseados na obra do Margrave, né? E isso é absolutamente fundamental para a gente entender a distribuição dos nossos animais no passado, porque esses bichos, muitos deles, sumiram ao longo dos séculos, né? Ao longo do tempo. Então, vocês estão vendo que o centro Pernambuco, essa pequena área de floresta de 50 quilômetros de largura, que ocorre ao norte do Rio São Francisco, de floresta atlântica, já começou a ser desmatada já no século XVII, né? E a gente continuou fazendo isso. E o golpe final para as matas do centro Pernambuco vem a partir da década de 70, né? Na década de 70, os países da OPEP, os países produtores de petróleo, elevam o preço do petróleo e o planeta entra numa crise global de combustíveis, né? E nesse momento da crise do petróleo, na década de 70, o governo militar, obviamente o governo militar, era o governo militar que estava na época, decide então investir na produção de etanol através do programa Proálcool. Então ainda existia bons remanescentes de floresta no centro Pernambuco, né, que sempre foi, desde a época dos holandeses, desde o século XVII, uma região de intensa produção canavieira, né? Basicamente, a base da economia nessa região é a produção de açúcar. Então, o governo militar decide botar dinheiro, decide investir para a produção de etanol. E as usinas de açúcar, nesse período, na década de 70, já eram donas de todas as terras. Não existia terra sem dono na região de Alagoas e Pernambuco, né? No centro Pernambuco de endemismo. E aí, meus caros, o que acontece é o maior desastre, a maior desgraça ecológica que aconteceu na América do Sul, né? Entre o final dos anos 70 e o final dos anos 80, todos os grandes remanescentes de floresta foram criminosamente jogados no chão. Para vocês terem uma ideia, os tratores que eram usados para desmatar a floresta na Guerra do Vietnã foram importados para vir para o Brasil para derrubar criminosamente as florestas que a gente tinha no centro Pernambuco. Árvores de 40 metros de altura, áreas intocadas ainda, foram literalmente postas no chão com muita brutalidade, com muita rapidez. Essas árvores foram encostadas, foram juntadas e encostadas em um determinado local e depois que elas secaram, elas foram incendiadas. Sequer a madeira foi aproveitada, tamanha pressa que existia para a produção, para a cultura de cana-de-açúcar. Então foi um crime ecológico dos mais brutais que a América do Sul já viu. Essa calamidade foi denunciada, obviamente. O governo nada fez, né? A gente não tem pouquíssimas vozes que se elevaram nessa época para tentar preservar essas florestas, como Paulo Nogueira Neto, o Almirante Ibsen. Poucas pessoas, de fato, tentaram
colocar um ponto final, tentaram diminuir esse desmatamento, não foram ouvidos. Dois colegas ornitólogos, brilhantes colegas, o professor Dante Teixeira, do Museu Nacional, e o professor Luiz Pedreira Gonzaga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na década de 80, quando ainda tinha mata nessa região, também falavam que era para tentar criar unidade de conservação, tentar parar esse desmatamento. Não aconteceu, e o fato é que hoje resta 3% de floresta no centro de Pernambuco. E a gente tem pouquíssimos fragmentos grandes, a maioria deles é muito menor do que 2.000 hectares, e a gente está falando de 2.000 hectares, 2.000 hectares é nada, e essa imensa maioria dos fragmentos que sobrou no centro de Pernambuco é muito pequena, completamente isolada, como vocês podem ver nessa foto, e sobreviveu apenas nas grotas, né, que é a região de ravina, aonde não dá para plantar cana. Basicamente, ela sobreviveu porque ali não dava, era difícil plantar cana. Toda a mata de tabuleiro, toda a mata que estava em terrenos mais suaves, foi criminosamente jogada no chão e queimada, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem um mapa. Olha, vocês já veem que a situação já não era boa, né? Essa linha vermelha que vocês estão vendo divide a Mata Atlântica da Caatinga, tá? A gente tem aqui um pedaço do estado, aliás, o estado de Alagoas, e depois um pouquinho para o norte, o estado de Pernambuco, mas vocês vão ver que em 1985 a situação já não era boa, né? Já era uma situação muito crítica. E aí, quando vocês veem em 2017, vocês veem o desastre completo que aconteceu nessa região. Se vocês pegarem, por exemplo, aonde está escrito ali, bem no sul de Alagoas, Resex Marinha do Lago, vocês vão ver do lado da letra R várias tripinhas de floresta. Tá vendo que a maioria dos fragmentos que sobra no estado de Alagoas são tripinhas de floresta, são formações em formato longitudinal. Por que sobrou assim? Porque são justamente as grotas, né? São justamente as áreas mais encaixadas onde não dava para plantar cana. Todas as outras áreas, então, foram derrubadas, e a gente tem o único fragmento maior de Mata Atlântica que sobrou no centro de Pernambuco, a nossa valiosíssima, insubstituível, maravilhosa Estação Ecológica de Murici, que só tem 6.000 hectares, né? É uma área muito pequena, mas é basicamente o que sobrou. E eu queria chamar a atenção de vocês de novo para vocês olharem o formato dos fragmentos, né? Os fragmentos sempre acompanhando as grotas dos rios, né? Então, todas as áreas de mata mais o que eles chamam de chã, né? De mata mais plana, foram, em sua imensa maioria, desmatados. Então, isso leva, para quem gosta de estudar biologia da conservação, leva para o cenário perfeito para o vórtice ou vórtex de extinção. Porque olha o que a gente tem. A gente tem paisagens em mosaico, né, misturadas dentro de uma matriz de cana-de-açúcar, manchas super isoladas entre si. Essas manchas, como elas ficam sujeitas às extinções estocásticas, às extinções aleatórias, então elas começam a perder diversidade de maneira aleatória, né? Bichos vão morrendo aqui, às vezes não morre aqui, enfim, vai sendo perdido, a biodiversidade vai sendo perdida de maneira diferencial em cada um desses fragmentos. Fragmentos pequenos começam a ter um efeito de borda muito grande, você começa a ter capim dentro da floresta, você anda 100 metros dentro do fragmento e está cheio de capim, não tem mais subbosque. Por quê? Porque as árvores grandes morrem, ou caem, ou são derrubadas para o uso de madeira, a floresta começa a ter mais insolação, esse subbosque morre, começa a entrar o capim, né? Você tem, então, fragmentos isolados, e para os passarinhos, que muita gente às vezes não sabe, fala, passarinho voa. Não, a gente tem muitas espécies que são absolutamente fotofóbicas, elas vivem no escuro do subbosque e não saem no claro. E esses bichos ficam isolados entre si, e aí basta acontecer uma coisa muito simples. Basta de um casal morrer um macho num fragmento, no outro fragmento morre uma fêmea, e acabou, né? Esses bichos vão se extinguir naturalmente, e aqui no centro de Pernambuco, extinções locais vão significar extinções globais. Isso é tão verdade que nos nossos estudos no centro de Pernambuco, a gente já começa a projetar
quem são os próximos? Quem são os próximos bichos a serem extintos, né? Então, a gente hoje sabe, a gente tem os bichos contados, né? Infelizmente. A gente tem, por exemplo, essa choquinha, Myrmotera wisnoi, que a gente sabe que tem hoje 12 indivíduos. Ou pior, esse limpa-folhas, o esclerurus, que é um bicho que só está em floresta úmida, floresta escura, a gente sabe que tem 8 indivíduos só. Ou seja, muito pouco pode ser feito para esses bichos, a não ser a proteção rigorosa dos seus fragmentos, porque são 2 aves insetívoras. A gente não tem como ajudá-las com a criação em cativeiro. Então, o que a gente tem no centro de Pernambuco são populações viáveis, não viáveis a longo prazo, né, sujeitas às extinções estocásticas, às extinções aleatórias. A gente tem um empobrecimento generalizado dessas paisagens, desses fragmentos, com a consequente queda na qualidade do fragmento. Eu entro em fragmentos em Alagoas hoje, fragmentos florestais, sabe o que eu acho? Cambacica, que se você abrir sua janela e agora você vai ver dentro da cidade. Um bicho de cidade, um bicho que aguenta viver na Avenida Paulista aqui em São Paulo, né? É o que está sobrando nesses fragmentos. São os bichos mais tranqueira possível, porque são os bichos que aguentam viver nesses locais, né? A gente fez um inventário ano passado numa das áreas e não tinha sabiá. Vocês conseguem imaginar uma mata na Mata Atlântica que não tem sabiá, né? Que é um bicho que tem em cidade, que está andando no asfalto nas cidades, né? E aí a gente tem um cenário que é um cenário que extinções locais vão significar, no caso do Centro Pernambuco de Endemismo, extinções globais, né? Serão extinções globais, infelizmente. Então, não era surpresa a gente ter 3 espécies extintas nos últimos anos e não será surpresa a gente ter mais espécies extintas. Então, há muito trabalho e a gente precisa entender o que acontece no Centro Pernambuco de Endemismo. E aí eu vou pedir um pouco de licença para vocês, porque eu vou ter que conectar toda essa parte histórica com a minha própria história dentro do Centro Pernambuco para a gente chegar aonde a gente chegou hoje. Então, me desculpem me desculpem mesmo um certo narcisismo nesse momento, mas eu vou ter, a história se confunde um pouco com o trabalho que a gente tem feito lá. Já peço desculpas antecipadas. Em 2001, em outubro de 2001, um pouco antes, em julho de 2001, na verdade, eu estava num congresso de ornitologia e o Nigel Collar, que é um pesquisador, um dos diretores da BirdLife International, que é uma organização não governamental muito importante, sediada na Inglaterra, me procurou e me pediu, falou que tinha uma bolsa do Neotropical Bird Club e que se eu não estaria interessado, eu estava no final do meu doutorado, em 2001, se eu não estaria interessado em fazer um estudo no estado de Alagoas para buscar, de fato, principalmente populações do mutum de Alagoas, que vocês viram, né, aquela espécie que o Margrave descreveu. E aí a gente ampliou um pouco o escopo do projeto para fazer um inventário das aves que existiam nesses fragmentos florestais no Nordeste. E aí eu tive a sorte de contar com 2 colegas, o Fábio e o Adrian, e nós passamos, então, esse mês de outubro de 2001, percorrendo os principais fragmentos do estado de Alagoas, fazendo censos de aves, e era um período ótimo, que era o período reprodutivo, então os bichos estavam cantando bastante, e a gente publicou esse paper em 2003, que é um paper que é considerado bem importante, porque ele tem, pela primeira vez, números para você comparar o que aconteceu em 2001 para os dias atuais. Por isso que eu pedi desculpas por esse certo narcisismo, mas esse é um artigo importante na medida em que ele marca, ele nos provê números dos bichos para a gente comparar com a situação atual. E aí o nosso objetivo era, de fato, o objetivo principal era, de fato, procurar o mutum. E esse é o desenho maravilhoso do Margrave, a xilogravura maravilhosa do Margrave, né? E a gente logo percebeu que o mutum poderia ser a espécie bandeira e o fio condutor para ajudar na conservação das aves do Centro Pernambuco, né? Então eu queria mostrar para vocês, primeiro, a qualidade. Isso é uma xilogravura, um desenho gravado na madeira do século XVII, 1635,
com o mutum atual. Olhem o capricho desse desenho, que quando eu falo para vocês que a gente pega a xilogravura e consegue identificar os bichos, eu não estou brincando. Olhem atrás do olho do mutum, vocês vão ver um buraquinho, né, que basicamente corresponde à orelha da ave, né, a abertura auditiva da ave. Que no caso do mutum de Alagoas é uma característica única em todos os mutuns. O mutum de Alagoas é o único mutum que tem essa orelhinha sem penas. Então a gente já sabe que existe um bicho diferente em Alagoas. Margrave já sabia disso, né, que tinha um mutum em Alagoas. Ninguém coletou esse mutum, nenhum naturalista, nenhum pesquisador coletou esse mutum até, então, só para a gente deixar bem clara a linha do tempo. Margrave descreve esse bicho no século XVII, 1635. Linnaeus dá o nome de Pauximito, atualmente Pauximito, em 1766. Então, 1635, 100 anos depois, a gente tem a descrição formal, binômio latino, pelo Linneu, e de 1766 até 1950, ninguém sabia que tinha um mutum diferente em Alagoas. Então, 300 anos depois, o Olivério Pinto, um dos maiores ornitólogos do Brasil, né, talvez, na verdade, ele, o professor Helmut Sick, do Rio de Janeiro, e o professor Willis, da Estadual da Unesp de Rio Claro, talvez esses três sejam os três maiores ornitólogos que já pisaram no Brasil, e a gente teve a sorte de poder ler e de usufruir da obra desses grandes pesquisadores. Então, Olivério Pinto, que trabalhou aqui no Museu de Zoologia, né, foi curador de aves aqui no Museu de Zoologia, na década de 50 ele vai para Alagoas e redescobre esse bicho. Essa é uma fêmea que foi coletada, está aqui no museu, está aqui a 10 metros aqui da minha sala. Essa é uma fêmea que foi coletada pelo Olivério. Foi talvez a maior descoberta da imensa e muito bem-sucedida carreira do Olivério. Foi um grande orgulho para ele ter redescoberto essa espécie, e ele, de fato, prova para os cientistas, prova para a comunidade científica, que existia um bicho diferente em Alagoas, que existia mais uma espécie de cracídeo em Alagoas. Porque até então, toda a literatura dizia que, na verdade, o mutum de Alagoas era a espécie irmã dela, na verdade, amazônica, que é muito comum. A gente vai ver isso mais para frente. E de 1950 em diante, infelizmente, ninguém mais volta a Alagoas. E aí a gente tem toda essa questão do desmatamento, toda essa questão da ocupação do Estado, e aí a gente se conecta com outra parte maravilhosa da história desse mutum, que é essa figura incrível na história da criação em cativeiro e da ornitologia brasileiras, que é o Pedro Nardelli. Pedro Nardelli era um empresário carioca, na região ali de Nilópolis. O criador, ele era um empresário e um criador de animais, cujo criador estava em Nilópolis, ali no Rio de Janeiro. E o Pedro Nardelli, ele adorava, amava cracídeos, era a grande paixão dele. Ele tinha tudo, tinha todos os cracídeos. E num determinado momento, alguém conta para ele que tinha um mutum diferente em Alagoas, que ele não tinha na coleção. Então o Nardelli, com o dinheiro dele, com o tempo dele, ele monta uma série de expedições para o estado de Alagoas, e eu não estou brincando com vocês. Eu não estou falando metaforicamente. Com a floresta queimando no calcanhar do Nardelli, tá? No final da década de 70, a mata estava queimando, ela estava sendo derrubada no calcanhar do Nardelli. Ele finalmente consegue capturar esses 3 exemplares, né? E com isso, depois dessa captura desses 3 exemplares, o mutum de Alagoas fica definitivamente extinto na natureza. Esses foram os 3 únicos exemplares que ele conseguiu capturar, que ele traz para o criadouro dele no Rio de Janeiro, e então começa um longo trabalho de criação em cativeiro dessas aves. Então, um bicho extinto na natureza, salvo por um empresário que teve o interesse, né, de ir atrás disso e de trazer esses bichos para o cativeiro. E aí, no final da década de 90, o Nardelli passa por uma série de problemas, ele é obrigado a desfazer do criadouro, e aí entram mais alguns personagens importantes nessa história, né, fundamentais nessa história.
A gente tem do lado direito ali, segurando um tucaninho, o Dr. Moacir de Carvalho Dias, também um empresário, um criador, que tem um criador de animais, ele já é falecido, mas o criador ainda permanece, em Poços de Caldas, Minas Gerais, muito interessado em cracídeos, e embaixo, segurando um mutum, certamente, sem nenhuma dúvida, o maior gênio, a pessoa mais importante, uma pessoa que é difícil de escrever em palavras a importância que ela tem para a conservação ex situ no Brasil, que é o Roberto Azeredo. Eu não canso de repetir, um gênio. Esse cara é um gênio, é uma pessoa que o que ele fez pela conservação dos cracídeos e das aves brasileiras é inigualável. A obra do Roberto é gigante e ele é definitivamente um dos grandes responsáveis por eu estar falando com vocês aqui hoje. Sem o trabalho, sem a genialidade e sem a inteligência do Roberto colocada à disposição da conservação, certamente a gente teria pelo menos 2 espécies hoje de cracídeos extintas. E é por causa do Roberto que a gente não tem essas espécies extintas. É um grande gênio, a gente não pode deixar de render homenagens ao Roberto pelo trabalho que ele faz até hoje. E aqui em cima, o Pedro Nardelli, do lado direito, e segurando um mutum, o Fernando Pinto, que é o nosso grande parceiro em Alagoas, e se a gente consegue levar o mutum de novo e falar de conservação em Alagoas, é muito por causa do Fernando. Então, quando eu falo que a gente precisa conectar pessoas, que os biólogos precisam conectar pessoas, não há conexão mais feliz do que ter essas 4 pessoas que a gente teve a imensa alegria e a sorte de compartilhar o mesmo tempo e o mesmo espaço. E o mutum foi o grande beneficiário disso. Então, como eu falei para vocês, apesar dos trabalhos em cativeiro seguirem muito intensamente, especialmente com o Roberto, que estava criando muito bem os mutuns, a gente não pode deixar de fazer a nossa parte como cientistas. Então, o Centro Pernambuco de Endemismo tem sido, desde 2001, objeto de muitos estudos. A gente tem publicação de livros, publicação de artigos, tanto artigos científicos quanto artigos de divulgação, falando sobre o mutum de Alagoas, né? A gente tem um plano de ação nacional coordenado pelo ICMBio, que congrega todos os pesquisadores interessados nessa questão. Então, não só o trabalho, especialmente do Roberto, porque muitas vezes a gente esquece, né, que o trabalho ex situ, bicho come sábado, bicho come domingo, bicho come no carnaval, bicho come no Réveillon, bicho come no Natal. E no Natal, no Réveillon, no carnaval, no domingo, no sábado, está lá o Roberto dando comida para os mutuns. Está lá limpando o viveiro, está lá olhando o ovo para ver se está incubado, se está sendo incubado ou não. Então, o trabalho de cativeiro é um trabalho de 365 dias por ano, né? É extremamente importante. Ele tem que ser muito incentivado nos zoológicos e criadores. Gente, não se faz conservação para muitas espécies no Brasil sem o cativeiro. Então, o cativeiro ele não é importante para as espécies, ele é fundamental. Então, temos que ter muitos zoológicos, temos que ter muitos criadores nos ajudando, porque nós, cientistas, não temos essa perna. A gente precisa de chamar essas pessoas para nos ajudar, né? Então, a gente tem publicado uma série de trabalhos, tem feito muito trabalho de pesquisa com elementos ultraconservados, filogeografia, tentando entender o que aconteceu e o que acontece com a fauna do Centro Pernambuco. Mas, de fato, o que conta aqui é o mutum. A gente precisa de botar os mutuns para criar. Então, o Roberto tem sido extremamente bem sucedido, né? E uma coisa que eu não contei para vocês é que o Nardelli, num determinado momento, ele tinha um desbalanceamento de machos e fêmeas de mutum de Alagoas, e ele, na época, o conhecimento científico da época dizia que se ele cruzasse o mutum de Alagoas, que é a letra A, aí em cima, com o mutum da Amazônia, o mutum cavalo, que é a letra C, que está aqui embaixo, ele ia produzir um híbrido, que é a letra B, e que num determinado momento ele podia retrocruzar esses animais para de novo ter os bichos puros. E a gente sabe que isso hoje não é bem verdade, né? E de fato, desde 1999, todas as aves em cativeiro são submetidas a um rigoroso manejo genético que é conduzido
pelo professor Mercival Francisco, que é o nosso parceiro de mais de uma década, um geneticista e um ecólogo de primeira linha da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Então, o Mercival hoje é responsável pelo Studbook do Mutum, e com os estudos genéticos a gente conseguiu, então, separar o plantel puro do plantel híbrido, né? E hoje a gente tem em torno de 100 aves puras, mais ou menos, que foram descendentes de apenas 3 aves. Então, vocês imaginam que esse é o bottleneck mais extremo já registrado para qualquer espécie animal no mundo, né? Então, o Mutum, eu falo que a gente tem uma obrigação moral de reintroduzir o Mutum, porque ele passou por todas as pragas do mundo. Ele passou pela praga da ignorância, de ser ignorado pela comunidade científica por 300 anos. Ele passou pela completa ausência de interesse do Estado em criar uma unidade de conservação para salvar esse bicho em Alagoas. Ele sofreu com a caça, porque é um galinhão de 4 quilos, então qualquer pessoa que entra no mato vai matar esse bicho se vai ver ele. Pelo desmatamento, praticamente não tem mais floresta para ele viver, e pela hibridação em cativeiro. Se vocês olharem qualquer livro de biologia da conservação e verem quais as pragas que podem acontecer para acabar com um bicho, o Mutum é o estudo de caso. Ele é a somatória de todos os casos que podem dar errado para um bicho ser extinto. E o mais legal de tudo é que ele sobreviveu. O Mutum está aí. Mas aí agora a gente equacionou a questão do cativeiro, Roberto brilhantemente fazendo o seu trabalho na Crax, Mercival controlando toda a questão genética, mas não tem sentido você criar um bicho desse se você não vai levar ele para casa, se você não vai devolver ele para casa. E aí entra mais 2 pessoas cruciais na nossa história, Fernando Pinto, presidente do IPMA, o Instituto da Preservação da Mata Atlântica, e o Dr. Alberto Fonseca, do Ministério Público Estadual de Alagoas, na área de meio ambiente, que a gente forma um grupo, e hoje esse grupo existe até hoje, onde a gente precisa trabalhar com a questão local, né? Então, a primeira coisa a ser feita foi dar uma proteção legal aos remanescentes, ou seja, a gente só trabalha com as usinas, porque as usinas são donas das terras, e só trabalha com usinas que criam RPPNs. Então, as RPPNs, a gente tem que garantir que essas áreas não serão desmatadas no futuro. A gente precisa integrar com os outros setores. Então, o biólogo hoje, ele precisa saber conversar com o industrial, ele precisa saber conversar com o dono da usina. Ele precisa mostrar o porquê, por que é importante ter pesquisa e por que é importante fazer uma reintrodução na área dele. E a população também precisa saber, né? Então, a gente precisa ser bom também de sensibilizar a população e de envolver a comunidade. Não adianta a gente soltar um Mutum e achar que isso é um ET dissociado do planeta. A comunidade precisa estar envolvida. E, claro, precisa controlar os vetores indesejáveis. Então, desde 2004, a gente vem tendo uma interação muito positiva com o setor produtivo no estado de Alagoas para fomentar essas RPPNs. O Ministério Público tem tido uma ação primordial na articulação com os proprietários, com os agentes locais ali, para incentivar. Então, nós tivemos há 2 anos atrás a criação, uma iniciativa do Dr. Alberto Fonseca e da doutora Lavínia de fazer a criação desse programa de incentivo à criação de reservas particulares, RPPNs, lá em Alagoas, né? E um resultado é que a gente conseguiu, em 2018, ter mais de 2.500 hectares de RPPNs, ou seja, de reservas protegidas no estado de Alagoas. E nessas áreas, a nossa meta é ter 10 mil, e nessas áreas a gente já conta para vocês que mais de 80% dos táxons endêmicos do centro de Pernambuco já foram detectadas nessas áreas. Ou seja, a gente pode estar, com essa iniciativa, atrasando o relógio da extinção. Essa é a ideia, é atrasar o relógio da extinção até a gente poder tomar algumas atitudes. E o mais incrível, no centro de Pernambuco, por incrível que pareça, a gente tem espécies ainda não descritas. A gente está descrevendo agora um jupará, que é um carnívoro desse tamanho, de 4 quilos, novo do centro, endêmico do centro de Pernambuco. Um surucuá, um trógon, que está sendo descrito agora, uma ave desse tamanho, verde-amarela, que canta, que você vê. Tem uma araponga, né?
Então, a gente tem espécies novas ainda sendo descritas para o Centro Pernambuco de Endemismo, que é algo incrível, né? Imaginar o que pode ter sido perdido sem que a gente sequer tenha tomado conhecimento. Na primeira viagem de inventário de pequenos mamíferos, nós conseguimos um rato novo e um morcego novo também. Então, a gente tem trabalhado basicamente incentivando, aqui vou passar bem rapidinho, incentivando a criação dessas RPPNs pelo Estado, né, com o trabalho do IPMA e do Ministério Público. E aqui, então, já caminhando para o final da nossa apresentação, a gente tem a nossa atividade principal no ano passado, que foi a seleção desse primeiro fragmento para a reintrodução do mutum de Alagoas. Então, nós conseguimos criar uma RPPN de 1.000 hectares, não muito longe da cidade de Maceió. Fizemos toda essa questão de controle dos animais ferais, de sensibilização da população, e bem como a vigilância e identificação de caçadores que entravam lá. Né? E aí a gente contou com o apoio do batalhão da Polícia Ambiental para nos ajudar, que até hoje vai nessa mata todos os dias para fazer vistorias ali e evitar que entrem caçadores. E é claro que a gente não precisa inventar a roda, né? A Crax tem, com o Roberto Azeredo, tem uma experiência gigantesca com a reintrodução de cracídeos. Ela salvou da extinção essas duas espécies, né? O mutum do bico vermelho e a jacutinga, que hoje só estão na situação que estão por causa da Crax, por causa do trabalho do Roberto, né? E o Roberto também tem conseguido sensibilizar os proprietários das áreas onde ele faz a reintrodução e onde ele conseguiu aumentar as RPPNs ali no leste de Minas Gerais de 1.500 para 21.000 hectares. É isso que eu falo, o Roberto é um grande herói da conservação no Brasil e certamente no mundo, né? Uma pessoa que se dedica 24 horas da sua vida ao estudo e à conservação dos cracídeos em cativeiro. Então, a gente nunca cansa de homenagear o que o Roberto faz pela conservação. Então, nós desenvolvemos, aqui muito rápido, vários protocolos, né? Criamos um plano de ação estadual também, com apoio do Ministério Público e do ICMBio e do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, e eu faço questão de citar todas essas pessoas para que vocês percebam que a conservação é feita com muita gente, né? Nunca é a obra de uma pessoa só. E em 2000
Continua? Posso? Bom, vou continuar. Vai com o cachorro e tudo, né? Pode ir. Vou com o cachorro e tudo. Então, no ano passado, em setembro do ano passado, está quase um ano agora, nós tivemos, então, a felicidade de reintroduzir pela primeira vez nas Américas, né, na América continental, que é a única reintrodução de uma espécie extinta na natureza que havia acontecido até então nas Américas, tinha sido uma espécie no Havaí. Então, nas Américas, e na América do Sul principalmente, foi reintroduzida a primeira espécie animal extinta na natureza, né? Então, nós tivemos esse privilégio, né? O mutum teve esse privilégio de ser a primeira espécie animal extinta na natureza a ser reintroduzida no dia 25 de setembro. A gente reintroduziu 3 casais, colocamos radiotransmissores só nos machos, porque a gente imagina que numa eventual cópula o rádio na fêmea pode atrapalhar, e a gente, algumas semanas depois, 2 machos desses machos que estavam com rádio foram encontrados mortos, predados, provavelmente por cachorro do mato, e a gente tem notícia hoje constante, claro, desse macho que está mapeado, e as outras fêmeas a gente ainda não tem notícia porque elas estão dispersas pela floresta. Mas esse macho, que é um professor maravilhoso, vocês imaginam que nem o avô desse bicho pisou na floresta, né? Então ele tem a gente imagina que os bichos não teriam essa memória genética, mas esse bicho já está se alimentando naturalmente na floresta, anda lindamente, os dados de rádio são maravilhosos, ele percorre grandes áreas da floresta, já sabe escolher as árvores para dormir, tem sido um excelente professor para nós. O que a gente aprendeu com esse bicho é absolutamente extraordinário, porque vocês têm que lembrar que ninguém sabe nada do mutum, né? O Nardelli conseguiu capturar, mas não existiam observações antes da biologia do bicho. Então a gente está aprendendo tudo de novo com esse bicho agora, com esse macho e também com os outros demais. E a ideia é soltar mais casais agora no futuro. Na verdade, nós só não soltamos por causa da pandemia, né? E a nota triste que a gente não pode deixar de contar é que a gente tinha um compromisso com o Pedro Nardelli, e o Pedro Nardelli seria a pessoa que iria abrir o viveiro para soltar o mutum. Afinal de contas, ele foi a pessoa que teve essa brilhante ideia de ir lá com o seu dinheiro, com seus recursos, e capturar os 3 mutuns, né, que são a base de tudo que a gente está fazendo hoje. Mas, para nossa imensa tristeza, 3 semanas antes da gente soltar o mutum, Nardelli acabou falecendo, e num gesto de grandeza assim que é difícil de descrever em palavras, o último desejo do Nardelli foi que as cinzas dele fossem julgadas onde os mutuns foram soltos. E a gente fez isso, e o Nardelli está lá cuidando dos mutuns até hoje para nós. Então a gente tem essas ações em andamento hoje, né, que são ações bem assertivas, né, especialmente para tentar criar os bichos insetívoros, e para finalizar, eu queria mostrar para vocês que projetos como esse, que são projetos que deixam a gente muito feliz de a gente ver que estão andando e que podem dar um resultado e que a gente pode atrasar, literalmente pode atrasar o relógio da extinção, eles obviamente não são obra ou ideia de uma pessoa só, né? Eu falo que eu estou aqui apresentando para vocês, mas eu sou só um mero porta-voz das muitas vozes que estão atrás desse projeto, e eu sou só um pequeno elo que consegue ajudar nas conexões de pessoas que também têm os mesmos interesses. Então a gente agradece muito ICMBio, CEMAV, todos os institutos estaduais e as usinas de açúcar, Federação de Indústria de Alagoas, o Ministério Público, o Batalhão de Polícia Ambiental, e principalmente as entidades, porque não dá para fazer isso sem dinheiro, né? Então, principalmente a FAPESP, ao Museu de Zoologia, a Fundação Boticário, que também ajudou, a CAPES e o CNPq, que provém as bolsas para os nossos alunos que estão fazendo pós-graduação, né? E muito especialmente a Crax, que sem o apoio da Crax, do Roberto e do Simpson, nada disso seria possível hoje. Então, basicamente, conservação faz com gente, né? Conservação de bicho faz com gente. Então, eu deixo aqui a homenagem ao Roberto, Pedrinho Nardelli, Mercival, que está ali com o Tum, Fernando Pinto, Alberto Fonseca, que está aqui no meio, James Simpson, e aqui vocês têm
a foto histórica do dia da introdução do Mutum, com todos os principais atores aqui, com todas as pessoas que participaram ativamente desse projeto. Então é isso, desculpa, espero não tê-los cansado muito. Meu endereço está aí e eu estou às ordens. Já vi que passei um pouquinho do nosso horário, mas espero não tê-los aborrecido com toda essa história. Obrigado. Nossa, obrigado, Fábio. Que viagem histórica e, cara, tu cobriu muitas partes da, deixa eu ligar minha câmera, da biologia e a tua mensagem final do reconhecimento das pessoas desse processo todo é muito bonito e eu recebi algumas mensagens aqui no meu celular durante a tua palestra que geram uma esperança. Assim. Ontem, como tu bem falou no início da tua apresentação, foi Dia do Biólogo e alguns de nós estavam se perguntando, mas o que a gente comemora, né? Frente a isso tudo, eu acho que a tua palestra realmente mostra que a gente tem que continuar resistindo a isso. Muito bonito o trabalho inteiro, Fábio. Nossa Senhora. Tem que existir. Tudo que eles querem é que a gente desista. E isso esse gostinho nós não vamos dar. Maravilhoso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu sei que a gente já está bem além do nosso tempo, mas se alguém tiver algum... na tela aqui, porque aí eu posso talvez ver as pessoas, né? Porque eu não vejo nada, eu só estou vendo Pode. Pode? Então tá, vou interromper. Pode sim. Pronto. Isso, Fábio, assim a gente pode se ver e convidamos todos que queiram fazer perguntas para entrar aqui para o Fábio não se sentir tão sozinho com os seus passarinhos lá no museu. Estou às ordens, acho que muita gente já deve ter ido almoçar, com toda razão, que eu também estou com fome. Então... Fábio, uma pergunta importante. Eu se o pessoal tiver saído para almoçar. Enquanto o pessoal quebra o gelo aqui, eu queria te perguntar o que é que tu esperas da reintrodução desses animais nesses ambientes tão modificados, tão fragmentados? Vai ter que ser um trabalho de conservação contínuo, ad eternum, constante, né? Exatamente. O que a gente quer na verdade, começar a restaurar esses processos ecológicos, né? Porque dá muita pena você andar em algumas matas lá em Alagoas e o chão está podre de fruto. Você anda pisando em fruto. Não tem ninguém para dispersar. Entendeu? Então, a gente começa pelos frugívoros justamente porque é importante começar a ter esses bichos para ajudar a restaurar a floresta. Realmente é de cortar o coração. Você andar nas matas ali e cheirando podre de fruto e não ter um mutum, um macuco, não ter um tucano dispersando isso, sabe? Não ter um jacu dispersando. Então, é um processo longo, é um processo que vai levar anos, ele é contínuo, ele não pode ser interrompido. E tu achas que, por exemplo, a colocação de abrigos artificiais, eu estou falando por causa da minha experiência com morcegos, né? Morcego é menos, os frugívoros mais generalistas, eles são menos exigentes, são menos fotofóbicos, como tu disseste, do que algumas aves, né? Então eles são muitas vezes os primeiros a recolonizar ambientes muito modificados. E algumas experiências de sucesso mostram que, às vezes, a limitação não é tanto de frutos disponíveis, mas de abrigo. Porque as árvores que estão lá são umas árvores, né, fraquinhas, não tem buraco. E o que é que tu achas sobre isso? Não, um dos planos nossos é de começar a instalar maciçamente caixaninho para todo mundo. Porque essas árvores maiores que iam dar abrigo para ninho de papagaio, para ninho de tucano, já caíram. Então, o que você vê, na verdade, você vê um casal de papagaio esse ano, no ano passado, você vê esse ano, você vai ver no ano que vem, você não vê recrutamento. Mas não é porque não é o casal, é porque não tem lugar para ter ninho. E deve estar acontecendo a mesma coisa com o morcego. O mais incrível que a gente viu é que basicamente não tem inventário de morcego lá. É uma área muito desconhecida. A Ana Paula... Seja por isso, eu vou lá. Vamos lá, eu ia adorar. Vamos já, se quiseres. Vou já agora. Ela pegou um morcego estranhíssimo lá, ou seja, certamente tem coisa ali pra gente. Tem. Foi recentemente, como tu disseste, descrita uma nova espécie de morcego para aquela região e eu acho que tem certamente mais insetívoro, principalmente por ali. Maria,
A nossa amiga, a nossa aluna, a Lourdes, disse que ficou muito feliz de ouvir falar do Alagoas hoje de manhã e já disponibilizou a casa dela para, se a gente precisar fazer qualquer coisa, como checkpoint do PPG, ali para a gente fazer essas coletas. É isso aí. É isso aí. Então, assim, há muito o que fazer. Eu sei, nós estamos vivendo um período ridiculamente difícil, não tem bolsa, a ciência, um descrédito generalizado na ciência, mas é isso, pessoal. O que eles querem é que a gente desista. E eu já falei, esse gostinho eu não vou dar. Eu não vou. Eles vão ter que me aturar por muito tempo. Então, a gente precisa continuar persistindo. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes desanima, mas é exatamente com esse desânimo que as pessoas estão contando. E a gente não pode deixar isso acontecer. Exatamente. Essa mensagem é muito importante. Nós estamos num momento super difícil, né? Psicologicamente estamos isolados, nós somos macacos, né? Muito sociais, e eu acho que é excelente tu passares essa mensagem, porque é exatamente isso, a gente não pode desistir, e tem que lutar, e tem que reclamar, e não é só continuar fazendo a nossa ciência. Não nada de errado. Aliás, nós estamos fazendo certo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou ler aqui uma pergunta do Ismael, que eu acho que ele talvez não tenha áudio, tá? Ismael Franz, bom dia, Carlos Luís, satisfação revê-lo. Considerarias, portanto, que espécies quase ameaçadas, entre aspas, são também prioridade de pesquisa e de ações de conservação desde já? Urgente. A gente precisa saber o que está acontecendo para elas não subirem. O que é prioridade de investimento? Pergunta o Isma. Eu sou um dos coordenadores da lista de aves ameaçadas e eu fico apavorado com o número de quase ameaçadas que está aparecendo. Isso vai ser um desastre, porque a hora que elas subirem, a gente realmente vai ter que ter... elas já sobem numa situação ruim. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos e tudo, a gente tem que começar a atrasar o relógio da extinção. A gente tem que começar a segurar o ponteiro desse relógio, porque ela está acontecendo. O que me deixa indignado é escutar uns babacas falando que não dá para achar os focos de incêndio na Amazônia. Tem muita mata na Amazônia. Cara, tá pegando fogo no centro de endemismo, sabe? Não tá pegando fogo na divisa do Brasil com a Colômbia, tá pegando fogo em Paragominas. É lá que a coisa tá feia. E é lá que estão esses centros de endemismo com esses bichos perdendo hábitat de toda hora. Tá acontecendo agora, né? As pessoas me perguntam, você não tem nenhum dilema ético porque eu coleto bicho, né? Eu preciso deixar muito claro isso. Eu trabalho num museu, eu uso espingarda, eu uso rede, eu coleto animais. E aí as pessoas falam, mas você não tem uma contradição de fazer? Nenhuma. Porque, na verdade, a maior aliada que a gente tem hoje para a conservação é a coleta, porque a gente consegue chegar nos lugares e falar, olha, tem singularidades biológicas importantes aqui, isso aqui precisa ser preservado. E isso você não faz sem o apoio de uma coleção. Uma coisa que eu queria adicionar, né? Muitas dessas quase ameaçadas e mesmo as que não estão ameaçadas talvez por uma linha muito tenue, né? Muitas das, inclusive agora com novos critérios de definição de ameaça, muitas das DD são DD. Provavelmente são profundamente ameaçadas. Elas talvez sejam DD porque a gente não tem mesmo como chegar a elas. Exatamente. Eu concordo contigo. E vou ler aqui a pergunta da Carolina. Não sei se é a nossa Carolina Casas. Tem um Carolina C. Depois de 40 anos extinta... que bom. Depois de 40 anos extinta em ambientes naturais e com os seus ambientes tão fragmentados, será possível ele, imagino, o mutum, se restabelecer sem monitoramento? É possível ao ambiente rejeitar a espécie depois de tanto tempo fora? Então, Carolina, eu sou um crítico muito ferrenho, já arrumei muita briga com esse tipo de soltura que se faz hoje em dia, onde as pessoas recebem os bichos apreendidos, a polícia ambiental apreendeu, foi num criador, pegou os bichos, pega aquele monte de gaiola, chega na beirada do mato e solta. Aí todo mundo bate palma, acha lindo, acha maravilhoso, que lindo, soltou, passarinho tá solto. Cara, morre tudo, se não morrer tudo, morre 90% horas depois. De fome, de sede, de predação, porque não estava preparado para procurar comida. Ou seja, por que eu contei essa história antes? Porque o monitoramento é a única ferramenta que a gente tem para dizer que o que
a reintrodução que você fez foi ética e resolveu e está resolvendo o problema. O soltar é quase nada, é uma mera etapa. A etapa que importa, de fato, é o monitoramento. Se não tem monitoramento, desconfie. Se você ouvir falar de qualquer projeto de reintrodução que não tem um monitoramento associado, desconfie. Porque isso aí é a soltura, é a pior morte que você pode dar para o bicho. Na verdade, não é reintrodução, é soltura. Ponto. É um pecado. Exatamente. É um bicho de fome, né? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, não tenho nada dessas coisas. Mas uma vez eu recebi um videozinho no WhatsApp que tinha saído no Facebook de uma roda de pessoas da Polícia Ambiental, umas 20 pessoas, que foram numa cidadezinha do interior, pegaram todos os passarinhos que estavam em gaiola, todos, limparam a cidade, chegaram na beirada de um mato qualquer e foram quebrando as gaiolas e soltando os bichos. E aí tinha gente, aquela palhaçada, tinha gente chorando, blá, blá, blá. E aí chegou para mim como tinha dado, sei lá, 50 mil joinhas no Facebook. Não me pergunte exatamente qual a relevância. E aí eu vi aquilo, eu fiquei tão horrorizado que eu descobri o cara que fez a soltura. E liguei para ele. E falei, fulano, me conta, soltou, como é que foi? Ele falou, cara, a gente tá achando os bichos tudo morto no chão. E morreu tudo. Tudo de fome, de sede, sabe? Era um bicho que estava 20 anos em gaiola, só pulando do puleirinho A para o puleirinho B, né? Não tinha musculatura. Você solta, o bicho cai no chão e vai morrer de fome. Para que fazer isso? Né? Para que fazer essa maldade com os bichos? Mas eu tenho certeza que todo mundo que vê na TV sai achando lindo, coração leve, que lindo libertar. Não é assim. Então, o monitoramento é a única ferramenta de auditoria que a gente tem para dizer que todo esse investimento que foi feito deu em alguma coisa. Se não tem monitoramento, desconfie. E aí, podemos almoçar ou tem mais perguntas? Acho que podemos, né? Acho que podemos. Vai, Augusto. Vamos, Augusto. A última. Tá, não consegui ligar a câmera, mas vou falar então. Queria dar parabéns pro Luiz. Eu acho que realmente dá um alívio no coração a gente ver que tem uns projetos tão legais ainda por aí e que tem realmente tanta coisa legal pra gente descobrir de bichos que estão sumindo, né? Que a gente nem conhece, os bichos estão sumindo. E eu fiquei com uma dúvida, até entrando naquilo ali da questão do liberar e monitorar. Eu entendo que ele tem uma área de ocorrência pequena pela tua apresentação, mas daqui a pouco um ambiente similar, uma mata similar, que vocês têm uma ideia que também estão vendo que tem uma deficiência de dispersão de frutos, enfim, que um animal dessa posição, assim, digamos, no nicho ecológico que está em falta. Não dá daqui a pouco para tentar uma introdução dele controlada e ver como é que ele reagiria? Eu sei que tem toda a questão dele bagunçar a rede, todo o ecossistema ali no caso, mas não sei, sabe? Porque, mesmo como tu comentou, vocês soltaram 3, e 2 já foram mortos, sabe? Não, 6. Desculpa, então, eu tinha entendido errado. E é mais essa questão, assim, tipo, será que a natureza ali onde ele era nativo, ela vai realmente reabsorver ele? É uma coisa que eu fiquei bem em dúvida, sabe? Porque é um grande, sabe? Essa é uma pergunta, do ponto de vista teórico, muito importante. Eu acho que ela é uma pergunta relevante. Eu acho que a gente precisa, primeiro, esgotar as possibilidades que a gente tem mais em mãos. Mas, do ponto de vista teórico, você tem razão. Eu acho que já foi até aventado em alguns locais, que é o rewiring, né, que eles falam, de se soltar animais que nem ocorriam nas áreas, porque ele pode estar... Agora, por exemplo, tem um projeto. As ilhas do Caribe tiveram extinção de psitacídeos, de papagaios, de araras, inclusive. E tem um déficit na dispersão de vários cocos, de várias palmeiras. E não tem mais esse papagaio. Esse papagaio está extinto. Foi extinto no século XIX, com a entrada dos espanhóis no Caribe. Por que não soltar uma arara de tamanho similar para ver se faz o mesmo papel ecológico? É uma pergunta do ponto de vista teórico legal. Eu acho que é válida, mas eu acho que, por enquanto, a gente ainda tem os nossos bichos para testar. Então, daria para a gente trabalhar com eles por enquanto. Sim, não, eu super concordo. Eu acho que quanto menos a gente tentar introduzir espécies que mesmo do mesmo ecossistema, se tentar introduzir ela num ambiente que ela não é nativa, eu prefiro.
Só que é aquilo, né? Tá ali, tá recuperando a espécie em cativeiro, tá conseguindo restabelecer a espécie, só que daí tu fica refém daqui a pouco de tu tem que fazer isso num tempo X, porque senão o ambiente vai começar a rejeitar, e daí no fim daqui a pouco tu tem uma espécie que, ok, tu recuperou ela, mas talvez ela só sobreviva em cativeiro mais, sabe? Então... Do ponto de vista dessa assunção teórica, você tem toda a razão. Acho que não tem dúvida nenhuma. A gente precisa, de fato, pensar e acho que considerar isso, sim. Tá. Não, é só levantar o debate mesmo. Acho um ponto muito válido, sim. Acho válido, sim. Então, agora, com essa última pergunta, acho que podemos almoçar, pegar... Eu posso, Felipe? Claro, Oi, Luiz. tudo bom? Deixa eu iniciar minha câmera. Só passando aqui para deixar um grande abraço para o Luiz Fábio. Talvez o Luiz Fábio não lembre de mim, a gente foi colega na USP. Que legal. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Tudo já? Aprendi algumas das piadas mais legais de mineiro com o Luiz Fábio. E agradecer muito a tua palestra. Eu acho que tu conseguisse deixar um assunto que é super angustiante, né? Essa questão de perda de diversidade, perda de habitat, tornar o assunto, como disse a Mariana ali no chat, muito inspirador, principalmente para esse pessoal mais novo que está chegando, que está cheio de vontade de fazer alguma coisa que faça diferença, né? E eu acho que tua palestra, além da qualidade de informação que ela teve essa extrema qualidade de incentivar e de animar o pessoal que tem interesse e ir em frente trabalhar com isso, Luiz Fábio. É muito legal. Obrigado. Um abração para ti, cara. Importante porque a gente sempre fica com medo de não fazer a altura do que os alunos merecem, né? Então, eu acho que, pelo feedback, eu acho que eu consegui trazer uma mensagem legal e tudo. Espero ter atendido as expectativas de vocês aí. Ô, Luiz Fábio, quem te indicou para fazer essa palestra foi o Luiz Alexandre. Ele disse, tem um cara que fez doutorado lá, eu acho que vai ser legal. Fala umas coisas, deixa eu ver. Cara, muito boa a tua palestra mesmo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Muita gente já me falou que vai assistir no YouTube depois, então se tu quiser também, né, Me manda, deixa disseminar, eu ver como fica. vamos te mandar sim, porque acho que a Maria devia botar essa palestra na cadeira de conservação, né? Vou, claramente, né? Manejo de fauna. Dou muito dos exemplos ali dos centros de endemismo. Muito legal. Luiz, obrigado pela sugestão. Obrigado pela sugestão do meu nome. Fazia tempo. Imagina, cara. Obrigado por ter participado aqui. Foi muito bom. Então, tá bom, pessoal. Precisando, estamos aqui sempre a ordens. Desculpa ter avançado na hora, mas acho que contar pela metade não ia ser legal. Então, desculpa ter atrasado o almoço de todo mundo aí. Muito obrigada, Luís, e vamos falando e vamos combinando essa ida lá para os morcegos. Bom almoço para ti e muito boa sorte. Bom trabalho por aí. Valeu. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, tchau e a gente vê-se na próxima semana. Tá bom? Bom almoço para todos.